Olá, pessoal. Então, estamos de volta com o nosso curso de atualização e vamos dar início à nossa próxima palestra. Será ministrada pela doutoranda Beatriz Nunes, intitulada Base do Sequenciamento. A Beatriz é biomédica formada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, realizou iniciação científica na área de genética e atualmente realiza doutorado direto pelo programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp, pela disciplina de genética. Seu projeto é voltado para o diagnóstico molecular de pacientes com síndromes raras, utilizando o sequenciamento de nova geração. Beatriz, a palavra é sua. Obrigada, Thay. Oi, gente. Então, como a Thay falou... Tá bom? Tá bom. Eu sou a Beatriz, então, como a Thay falou, eu me formei em biomedicina na Unifesp, agora sou aluna de doutorado direto na genética. É isso. E eu vou dar minha aula sobre bases do sequenciamento. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre para que a gente usa as reações de sequenciamento. A gente vai falar um pouquinho também sobre as duas principais reações de sequenciamento, então, Sanger e o sequenciamento de nova geração. A gente vai ver depois os métodos e a análise do sequenciamento de Sanger, os tipos de sequenciamento de nova geração e como a gente analisa o sequenciamento de nova geração. Então, como a gente viu na aula da Bianca, as técnicas clássicas da citogenômica, elas não permitem que a gente tenha resposta para mutações, por exemplo, muito pequenas. Então, mais ou menos a partir de 1 kb, as técnicas de citogenômica, elas não conseguem cobrir. Sequenciamento, ele consegue avaliar essas alterações de até um par de bases. Então, por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos de alterações que a gente consegue ver no sequenciamento. Aqui a gente tem uma pequena inserção de nucleotídeo, que é uma alteração que a gente chama de indel. É um a gente consegue pegar isso no sequenciamento. Tudo bem. E aqui embaixo a gente tem uma alteração de nucleotídeo único, que a gente chama de SNV. Então, a gente tinha aqui um C e um G alterado para um T e um A. Também um único par de base e a gente também consegue pegar isso no sequenciamento. Além disso, ele cobre alterações maiores também. Então, aquelas CNVs que a Bianca falou, a gente consegue observar. Então, aqui, por exemplo, a gente conseguiria observar essa deleção aqui dessa região do cromossomo, assim como quando tem a duplicação de uma região do cromossomo, a gente também consegue ver isso no sequenciamento. E para que a gente pode usar esses dados no sequenciamento? A gente pode usar, por exemplo, para fazer um score poligênico de risco, que é quando a gente pega informações de várias dessas alterações de nucleotídeo e consegue inferir um risco de uma pessoa desenvolver certa doença. Lógico que outras coisas interferem também, a gente sabe que o ambiente também interfere nesse tipo de coisa. A gente também consegue ver ancestralidade, então pessoas de ancestralidades diferentes, elas têm alguns desses nucleotídeos, dessas bases diferentes. Desculpa. E a gente consegue ver isso também de onde a pessoa de onde é a ancestralidade dela com esses dados. E a gente, como eu mostrei antes, consegue ver pequenas mutações associadas a doenças que a gente não consegue ver, por exemplo, utilizando as outras técnicas de citogenética. Então, eu vou falar dos dois tipos principais de sequenciamento que a gente tem. O primeiro, que veio primeiro, é o sequenciamento de Sanger, e para ele a gente precisa já ter uma suspeita clínica, porque a gente precisa selecionar uma única região do genoma que a gente vai fazer esse sequenciamento. Então, com Sanger, um por reação. Já no sequenciamento de nova geração, a gente consegue sequenciar várias regiões do genoma de uma vez só. O Sanger, então, ele foi criado em 1977 pelo Sanger e os colaboradores, e ele é basicamente uma adição de dideoxinucleotídeos às sequências de DNA que está sendo sintetizada. Então, o que são os dideoxinucleotídeos? Aqui
tá errado, era para estar embaixo. Mas os deoxinucleotídeos são os nossos nucleotídeos normal, que tem aqui o grupo fosfato, a hidroxila livre, onde vai se ligar o grupo fosfato do próximo nucleotídeo, e a base nitrogenada. Nos de deoxinucleotídeos, a gente tem a ausência dessa hidroxila livre aqui. Então, quando a DNA polimerase ligar um deoxinucleotídeo, nenhum nucleotídeo vai conseguir se ligar depois na reação. A reação vai parar ali. E esses nucleotídeos também, eles têm fluorescência. Eles são marcados com fluorescência. Então, aqui ilustrando, né, aqui com um nucleotídeo normal, ele consegue se ligar ao deoxinucleotídeo. E quando a DNA polimerase vem aqui no deoxinucleotídeo, ela não consegue ligar mais um próximo nucleotídeo, porque a gente não tem hidroxila livre. Então, o que acontece é que a gente vai ter vários fragmentos de tamanhos diferentes. Toda vez que a DNA polimerase ligar um deoxinucleotídeo, a nossa reação vai parar ali. Então, a gente vai ter fragmentos em que o primeiro nucleotídeo que a DNA polimerase ligou foi o deoxinucleotídeo. Aqui nesse foi o segundo, o terceiro, o quarto. Então, ainda assim, vários tamanhos diferentes. Por isso que o sequenciamento de Sanger é chamado de sequenciamento por terminação de cadeia. E cada nucleotídeo também, como a gente consegue ver aqui, tem uma corzinha, né? Antigamente, na época que o Sanger criou isso, é realizado uma reação por um tubinho por nucleotídeo. Então, para o nucleotídeo A, a gente fazia uma reação em um tubinho, para o C, a citosina a gente fazia uma reação em um tubinho, para a guanina a gente fazia uma reação em um tubinho, e para a timina a gente fazia uma reação em um tubinho. Eram 4 reações diferentes. E depois, e elas eram marcadas com um composto radioativo. E depois o que a gente fazia? A gente corria esses fragmentos em gel de agarose. Em gel de agarose. Então, o gel de agarose que a gente já conhece, né? Os fragmentos menores, eles vão correr mais rápido, enquanto os fragmentos maiores, eles vão correr mais devagar, vão ficar mais aqui em cima. Então, cada um Cada uma das reações era colocada em um pocinho e, com base nisso, a gente conseguia comparar os tamanhos e formar a nossa sequência de DNA. Então, por exemplo, a gente vê que o que correu primeiro aqui, e o que correu mais, foi uma guanina. Então, a guanina é a primeira base. Aí, a próxima que correu mais é uma adenosina, meu Deus. E aí, ela é a segunda base. E a gente vai indo assim, montando a nossa sequência. Mas isso é um tanto quanto manual, né? E aqui na imagem está até bem bonitinho, mas na verdade era uma coisa mais ou menos assim. Então, a gente vê que até nos fragmentos menores a gente consegue diferenciar bem, mas tipo aqui, quantos Cs que a gente tem aqui? A gente não sabe dizer. E chega aqui nos fragmentos maiores, o que é isso, né? Muito complicado de a gente interpretar. E, acreditem ou não, foi assim que a gente sequenciaram o DNA a primeira vez. Então, eles fizeram várias reações de Sanger, foram montando assim, bem, bem trabalhoso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente faz isso de um jeito mais automático. Então, a gente tem um equipamento que a gente chama de sequenciador, que ele funciona, ele tem alguns capilares que funcionam como um gel de agarose, só que eles são bem menorzinhos. E o que acontece nesse capilar também, ele também tem um gel dentro dele, e os fragmentos também vão correr aqui. Então, a gente pode comparar aqui com o tamanho, os fragmentos menores, eles correm mais rápido, igualzinho o gel de agarose. E os maiores, eles correm mais devagar. E está a fluorescência desse nucleotídeo, desse último nucleotídeo, que vai ser detectada aqui pelo detector. E ele vai formar para a gente esse gráfico que a gente chama de cromatograma. E isso acontece em tempo real, assim, tipo, dependendo do equipamento que a gente tem, eu vou mostrar isso para vocês na aula prática, a gente consegue ver em tempo real os picos aparecendo, assim, é bem legal de ver. Aí é mais ou menos isso aqui que a gente tem no final, mais ou menos, não é isso? Então, quando fica bom, a gente tem vezes que fica um caos, gente. Tem um pico para cada base. E aí a gente consegue, por exemplo, comparar isso com uma sequência de referência e ver se tem alguma alteração, algum nucleotídeo diferente da referência. A gente consegue ver se tem alguma inserção de nucleotídeo, assim. Que eu trouxe algumas aplicações, então, do sequenciamento de Sanger. A gente usa isso muito para diagnóstico de síndromes que já têm uma mutação conhecida.
Eu trouxe um exemplo da síndrome de Rett, que é uma síndrome que afeta meninas, assim, mais frequentemente, e está relacionada muito com movimento, principalmente das mãos. As crianças têm um desenvolvimento normal até mais ou menos 18 meses, e aí começam a aparecer as alterações. E essa síndrome, ela está relacionada com mutações em um gene principal, o MECP2, que é um gene relativamente pequeno, ele tem 4 exons. Então, o Sanger uma ótima técnica para a gente identificar mutações para essa síndrome, por exemplo, nesse gene. Porque como é um gene pequeno, a gente consegue sequenciar, vai precisar de 4 reações, lógico, mas a gente consegue sequenciar todos os exons e procurar essa mutação. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que eles encontraram uma mutação, se eu não me engano, eles sequenciaram uma mutação no exon 4, aqui, com sequenciamento de Sanger, utilizando só essa abordagem de Sanger, o que é interessante, porque ele é barato. A gente usa isso, então, para a descoberta do ponto de quebra, como a Bianca estava comentando. Ela falou que no array, às vezes a gente não consegue chegar tão perto desse ponto de quebra, a gente consegue ter uma ideia, e aí, a partir disso, a gente consegue, então, desenhar os primers para o nosso sequenciamento de Sanger, porque a gente tem uma ideia mais ou menos de onde está o ponto de quebra, e aí a gente consegue fazer o nosso sequenciamento e ver direitinho onde está o ponto de quebra. Então, aqui a gente tem a base certinha. O mais legal, a gente consegue ver, a gente faz isso comparando com a sequência de referência, então a gente consegue ver que essa aqui é a sequência do cromossomo 13, essa é a sequência do cromossomo X, e a gente consegue ver que aqui no meio a gente tem uma sequência que não é de nenhum dos dois e que permitiu que eles se ligassem. Assim, com base nisso, a gente consegue inferir qual foi o mecanismo de formação que gerou essa translocação. E o Sanger também ele é muito aplicado para validar alterações, né? Alterações de nucleotídeo único ou em 10, que a gente encontra em outros tipos de sequenciamento. É o padrão ouro até hoje. Depende muito da... Então, as vantagens do Sanger é que ele é barato, ele é o padrão ouro para validação de variantes, e a análise dele é relativamente simples e rápida. É só a gente pegar a sequencinha lá, vai ser uma sequência curta, e comparar com o genoma de referência, que a gente consegue pegar o banco de dados. Então, é até tranquilo. As desvantagens são que a gente precisa ter uma hipótese diagnóstica, porque a gente precisa saber qual região a gente vai sequenciar, definir ela antes. E também a gente só consegue avaliar uma única região por reação, e essa região tem que ser de menos de 1000 pares de bases. Então, é uma região pequena, se a gente pensar no tamanho de todo o genoma. E aí surgiram alguns questionamentos. Como que a gente busca por mutações pontuais, mutações pequenininhas, que a gente não tem a mínima ideia de onde estão, que a gente não tem nenhuma... a gente olha o fenótipo do paciente e a gente não tem nenhuma hipótese. E como também realizar o sequenciamento de diversas regiões do genoma ao mesmo tempo. E é aí que entra o sequenciamento de nova geração, o NGS. No sequenciamento de nova geração, a gente não vai pegar o genoma inteiro, tipo, pedação assim, né? E sequenciar. A gente quebra esse DNA em vários pedaços pequenininhos. De mais ou menos 150 pares de base. São bem pequenininhos mesmo. E a gente liga esses adaptadores que vão se ligar na nossa flow cell, que é onde acontece a reação. Eles, né, são para a gente ligar nos primers, e aí começar a acontecer a reação, que acontece... o primer vai e faz a... Ai, meu Deus. Ele faz a fita reverse aqui, aí depois esse pedacinho de DNA, ele se liga pelo outro adaptador, forma uma pontezinha, e aí ocorre aí faz outra fita aqui, e vai indo assim, até a gente ter muitas fitas de DNA. Desculpa, gente. E o que acontece é que, como a gente quebrou esse DNA em pedaços muito pequenininhos, na hora da gente montar isso de novo com base no genoma de referência, às vezes tem umas regiões que não tem uma cobertura que a gente chama muito boa. A cobertura é o tanto de vezes que aquela região foi sequenciada. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que essa região não foi muito bem coberta. Aqui também.
enfim. Um dos tipos de NGS é o painel. Nesse tipo de NGS, a gente faz o sequenciamento de genes-alvos previamente selecionados, mas a diferença em relação ao sequenciamento de Sanger é que a gente pode colocar vários genes nesse sequenciamento, como a gente está vendo. Mas para ele, é necessário ter uma hipótese diagnóstica. Então, aqui, por exemplo, é um painel de genes para hipogonadismo hipogonadotrófico, que é um problema de malformação nas gônadas, né? E ele é ideal para diagnóstico de doenças que podem ser causadas por mais de um gene, como, por exemplo, esse tipo de malformação, também câncer, é muito usado. E a vantagem é que ele é relativamente barato, não é mais barato que o Sanger, mas é mais barato que um array, por exemplo. Ele tem uma alta cobertura, então como a gente está sequenciando genes específicos, esses genes vão ser sequenciados mais de uma vez. Então, se a gente tiver alguma variante, por exemplo, em câncer, que as variantes acontecem com uma frequência muito pequenininha, a gente consegue pegar essas variantes. E ele também cobre regiões flanqueadoras dos exons. O que é isso? São os introns ali perto dos exons, e às vezes são lugares interessantes, por exemplo, para esse sítio de splicing. Se acontecer alguma mutação ali, às vezes a gente pode ter problema no splicing. Então, é interessante ter esse tipo de informação também. E é uma análise mais direcionada. Então, quando você vai analisar os dados, você vai analisar só os genes específicos. Então, é uma análise mais rápida, mais direcionada. As desvantagens é que você precisa, então, ter uma hipótese diagnóstica, né? Também a gente não pode... Foi. Voltou? Voltou? Tá bom. Aí. Tudo bem. Aí, no sequenciamento do exome, então, a gente vai sequenciar todos os exons, ou seja, todos os genes. E não é necessário ter uma hipótese diagnóstica, porque uma vez que a gente vai sequenciar todos os genes, a gente vai encontrar alterações, a gente vai poder encontrar alteração em qualquer lugar, né? Então, e a maior parte das mutações causadoras de doenças, elas estão localizadas nos exons, cerca de 85% das mutações patogênicas. Então, é realmente uma técnica muito interessante, principalmente, não só na clínica, mas as vantagens é que ele é relativamente barato, também é mais barato que um array. A gente tem uma média de R$ 2.000 a R$ 3.000, dependendo do lugar que você faz de exoma por paciente. A gente consegue ter uma alta cobertura. Não é necessário ter uma hipótese diagnóstica e as pipelines para análise, como a gente vai analisar isso, é bem definido. A gente já consegue criar uma metodologia bem definida para análise. As desvantagens é que a gente tem perda de formação de mutações nos introns. Então, por exemplo, mutações em regiões regulatórias, mutações em sítios de splicing, a gente não consegue pegar esse tipo de coisa, que também é muito importante. E com o exoma a gente perde isso. E aí vem o sequenciamento completo do genoma, que é o sequenciamento de tudo. De intron, exon, região codificante, região não codificante. E para ele também não é necessário ter uma hipótese diagnóstica, já que a gente vai sequenciar tudo, todo o genoma. As vantagens, então, é que não é necessário ter uma hipótese diagnóstica, a gente vai buscar variantes em todo o genoma, tanto nas regiões codificantes quanto nas regiões regulatórias, identificação de variantes em regiões regulatórias, e gera muito dado. Então, isso é muito interessante na pesquisa, para a gente ver, por exemplo, como se alguma mutação em alguma região não conhecida está influenciando no fenótipo daquele paciente, daquela síndrome. As desvantagens é que ele é bem mais caro, por exemplo, um sequenciamento de genoma completo para um paciente só é R$ 30.000. É
bem mais caro. A análise é bem mais difícil também, porque a gente vai ter muito mais dado e a gente ainda não sabe o significado de todas as mutações em regiões regulatórias. Então, às vezes, a gente vai ter uma mutação ali numa região regulatória, mas o que significa isso? Não sabemos. Na pesquisa, por exemplo, a gente pode fazer algum estudo funcional para ver como essa mutação está afetando ali, mas na maioria das vezes, assim, não tem muito difícil saber o significado. Aí aqui eu trouxe para vocês para a gente ver a diferença dos dados gerados, da quantidade de dados gerados pelo sequenciamento de exoma e pelo sequenciamento de genoma. Então, aqui no sequenciamento de exoma, a gente tem os dados gerados só dos exons, né, só de regiões pontuais. Enquanto no genoma é muito mais dado para você lidar, é muito mais coisa. O bom é que o preço para a gente fazer esses sequenciamentos caiu bastante. Hoje, como eu falei, o exoma, por exemplo, é R$2.000, mas já foi muito mais caro, né? Já teve uma época que era $10.000 por megabase de sequências de DNA. Então, ele está caindo bastante, deixando isso mais acessível tanto para pesquisa quanto para pacientes na clínica. E aí, o que a gente faz na análise desses dados, né? Quando a gente faz o sequenciamento, a gente vai ter muito dado em retorno de resultado. E o que a gente faz com isso? Não é igual o Sanger, que a gente pode pegar o gráfico e bater o olho, né? A gente tem muito mais coisa, muito mais informação. E a gente faz isso por análise de bioinformática. Então, a gente recebe de resultado esse arquivo aqui, que chama arquivo FastQ, que ele tem todos os dados das regiões que foram sequenciadas. Aí lembra que a gente quebrou o DNA em pedacinhos bem pequenininhos? A gente precisa alinhar ele com o genoma agora para ver onde que ele alinha e se a gente encontra alguma alteração. Então aqui a gente já alinhou, essa região está alinhada com essa região do genoma, essa com essa com essa, e essa com essa, alinhado certinho. E a gente consegue ver aqui marcado de vermelhinho, por exemplo, que em algumas das reads a gente tem alterações, né? Aí a gente passa para um próximo arquivo, que chama VCF, que a gente consegue colocar só as alterações. Então, a gente tem informação só do que está diferente da referência. E a gente tem informação de qualidade também. Então, por exemplo, aqui nessa região, que só uma das reads tem uma alteração, provavelmente isso aqui é algum artefato. Talvez não seja real, então ele deu uma qualidade baixa para a gente. Agora o resto, ele já deu uma qualidade maior. Isso aqui, ó, essa mutação, ela está em cerca de metade das nossas reads, né? O que significa, por exemplo, que pode ser uma mutação em heterozigose. E aí ele deu uma qualidade boa também. E a partir disso, a gente consegue criar um arquivo texto com a informação das variantes, né? Informação da qualidade da variante e onde ela está. E a gente consegue ver também informações de, por exemplo, função gênica, patogenicidade, frequência populacional e consegue ver a informação dessa variante em bancos de doenças. E eu trouxe aqui também uma das maneiras que a gente usa, na verdade, a mais comum para avaliar a patogenicidade das variantes. A gente pode classificar essas variantes de patogênicas, que ela está definitivamente associada a alguma doença, provavelmente patogênica, que ela tem 90% de probabilidade de causar doenças, variante de significado incerto, ou VUS, que a gente ainda não conhece o efeito dessa variante no organismo, variante provavelmente patogênica, benigna, desculpa, que tem pelo menos 90% de probabilidade de não causar doenças, e variante benigna, que definitivamente não causa nenhuma doença. E como a gente classifica essa variante nessas categorias? A gente usa vários dados, como, por exemplo, dados populacionais. Então, se uma variante tem uma frequência muito alta na população, é mais provável que ela seja benigna. A gente usa dados computacionais e preditivos também. Então, a gente tem ferramentas que conseguem predizer, com base no tipo de mutação, onde ela está localizada, se ela tem mais chance de ser patogênica ou benigna. A gente consegue ver também, a gente leva em consideração dados funcionais, então de estudos funcionais, por exemplo, com modelos animais com essa variante que aconteceu. Dados de segregação, se essa variante foi herdada dos pais ou não. Se ela foi herdada, ela tem menos chance de ser patogênica também. Se essa variante é de novo, então se essa variante for de novo, por exemplo, se os pais não têm a variante, tem mais chance dessa variante ser patogênica, por exemplo.
e outros dados. Então, aqui eu trouxe um exemplo de aplicação do sequenciamento de nova geração, por exemplo, em translocações. E aqui, ó, a gente pode ver a diferença do sequenciamento de nova geração em identificar o ponto de quebra com o sequenciamento de Sanger. Por isso que a gente sempre usa o sequenciamento de Sanger como padrão ouro, né? Como ele vai incluir nucleotídeo a nucleotídeo na nossa reação, a gente consegue ter mais certeza com ele. Aqui, por exemplo, aconteceu aquilo que eu tinha comentado antes, que essa região, ela não está tão bem representada, né? A cobertura dela não está tão boa. Então, por exemplo, pode ser que o ponto de quebra seja mais para cá e a gente não tenha pegado isso, porque a gente não tem nenhuma read praticamente aqui, né? Que é a mesma coisa. O ponto de quebra difere um pouquinho. E então eu faço parte, só finalizando, eu faço parte do grupo de histogenômica também, com a Bianca e a Tainá. Eu coloquei aqui de novo o nosso textinho, né, que busca entender o efeito das alterações cromossômicas e como essas alterações acontecem e geram fenótipos em pacientes. E a partir do estudo das alterações cromossômicas, a gente consegue entender como o genoma funciona e é afetado por essas alterações. E aí eu trouxe, como a Bi já explicou, todas as nossas linhas de pesquisa, eu trouxe onde a gente está usando mais o sequenciamento atualmente. Então, a gente está usando isso em diagnóstico de molecular de pacientes com a síndrome de Cornelia de Lange, que é o que eu estudo. A gente usa sequenciamento também para buscar por modificadores genéticos em pacientes com a síndrome da deleção 22q1.2. Busca também por alterações genéticas em pacientes com fenótipo complexo e para inferir o mecanismo de formação de rearranjos complexos. E também a gente sempre usa o sequenciamento de Sanger em especial para fazer validação de qualquer coisa, de qualquer variante que a gente achar em qualquer uma das linhas de pesquisa. É isso, gente. Muito obrigada. Esse é meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Olá, por acaso... foi a Priscila, pergunta da Priscila. Obrigada, Priscila. Por acaso, vocês conhecem algum local que dê curso específico para sequenciamento? Infelizmente, minha graduação houve pouca abordagem teórica e prática a respeito. Eu não sei, você sabe, Vê? Não conheço. Eu acho que o caminho mais fácil é tentar fazer algum estágio ou em um laboratório até clínico, né, de genética, que faz esse tipo de coisa, ou laboratório de pesquisa. Gente, que aí você vai acabar aplicando isso também, né? Então, às vezes tem o Coursera também, né? A Camila também comentou um site que tem bastante curso, o EDX, que não dá certificado, mas para conhecimento é interessante, né? Tem o Coursera também. Às vezes pode ter alguma abordagem teórica, mas prática eu acredito que só visitando o laboratório mesmo. Se foi da Priscila também, dúvida. Existem mutações nos intros que causem dano à vida, que se tenha conhecimento? Eu vou dar um exemplo da Cornélia, né, que é a síndrome que eu estudo, que eu até cheguei a ver, enfim, recentemente num congresso, mas, por exemplo, a gente tem um gene principal na Cornélia, né, que é o NIPBL. E mutações em regiões regulatórias, ou seja, no intron desse gene, elas afetam os pacientes também. Tem pacientes que têm um fenótipo tão grave, que tem mutação no intron que tem um fenótipo tão grave, quanto pacientes que têm mutação no exon, porque acaba afetando a regulação desse gene, né? A transcrição, a proteína. Então, sim, existem mutações nos introns que causam dano à vida que a gente já conhece, mas quando a gente faz sequenciamento de genoma, né, a gente vai ter muita informação assim que
provavelmente a gente não vai ter um trabalho específico já que tenha falado que essa mutação é patogênica, mas já tem mutações em intron, sim, que são conhecidas por ser patogênicas. Mais alguma pergunta? Muito obrigada, Beatriz, trazendo muito conhecimento aqui para a gente. Essa palestra foi incrível. Pessoal, então, agora a gente vai estar encerrando esse primeiro bloco e entrando no horário do almoço, e a gente se vê às 13 horas no próximo link, tá certo? Vocês receberam 2 links, um para a parte da manhã, uma para a parte da tarde. Então, às 13 horas, naquele outro link. Para o pessoal que está aqui presencial, agora também vai ser horário do almoço, e a gente se vê aqui na sala, aqui no teatro, às 13 horas. Até mais tarde, pessoal.